Fala, meu povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Então, gente, estou aqui almoçando um macarrãozinho talharinho com batata frita e carne com cebola. Cebolinha, ó. E uma saladinha de alface também. Alface com vinagre. Gente, eu vou contar pra vocês sobre um sonho que eu sonhei da sexta pra amanhecer no sábado. E esse sonho foi perturbador, tá? E antes que eu conte o que aconteceu, como foi esse sonho, e depois desse sonho, o que é que aconteceu? Aconteceu um acidente aqui, morreu 2 pessoas. E eu vou contar pra vocês como foi esse sonho, tá? Antes que eu conte, eu peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, tá? Vou comer mais uma colheradinha aqui enquanto vocês deixam o like e se inscrevem no canal. Pra poder eu contar pra vocês como foi o sonho e como aconteceu. Tá? Então, vou contar logo aqui pra vocês, depois eu termino de comer. Sexta-feira foi dia 12, né? Aí ontem foi sábado, dia 13. Aí a gente tava organizando pra fazer um almoço na igreja que eu vi um monte de gente de fora. Pra igreja aqui de Carnaíba, Adventista, tá? E aí, quarta-feira a gente teve o culto, né? Depois do culto a gente organizou pra ver o que cada pessoa podia trazer, que chama Junta Panela. Você que é da igreja Adventista, você sabe. Não sei aí na sua região, no seu estado, onde você mora. Se vocês fazem esse almoço que se chama Junta Panela, que vai as pessoas da igreja e levam uma comida, tipo, leva uma panela de arroz, outro leva uma salada, outro leva um macarrão, uma carne. E às vezes não leva carne, porque tem algumas pessoas que não gostam de carne. Aí geralmente come um bolinho de soja, outra coisa do tipo. E eu vou chegar lá no sonho e depois o que aconteceu, né, no acidente e tudo mais. E aí a gente combinou que todo mundo ia trazer, né? E a igreja na cidade aqui próxima, que ela ficou também uma, né? O pessoal vindo lá e trazer algumas coisas. E aí, gente, fecha a porta. Você escovou o dente, parabéns. Deixa eu dar um cheiro no oi. No oi, mulher, no oi. Não. Tá bom, minha boca tá cheia de gordura do macarrão. Vá pra lá, vá. Mas não se esquece. Eu vou dar uma batata pra você, tá? Você já comeu as suas, tá? Deixa a minha aqui. Não vem me atrapalhar, não. Se eu vou sair, eu vou esquecer até o que eu tava falando. E aí ficou para as pessoas lá da outra cidade trazerem umas coisas, né? Aí trouxeram arroz, salada, né? E trouxeram umas coisas lá, né? Aí aqui foi feito farofa, teve uma pessoa que trouxe farofa de cuscuz. E graças a Deus foi muito abençoado, né? Esse culto ontem. E aí a gente tinha combinado pra trazer essas coisas. Eu falei assim, porque o povo tava indeciso o que ia trazer, como ia fazer e tudo mais. Eu disse, pronto, eu vou fazer o feijão, tá? Eu vou comprar 2 quilos de feijão e eu vou fazer. Aí ficou, né? Aí na sexta-feira, depois terminou o meu expediente, né? Do meu trabalho, né? Que eu trabalho pra mim mesmo. Aí eu tenho que comprar as coisas pra trabalhar segunda-feira agora. Hoje é domingo, amanhã já é segunda. Aí não terminou o trabalho da sexta. Ô, Giovana, para de bater esse negócio aí, pelo amor de Deus. Deixa essa boneca. Aí eu desci na rua, fui com coisa pra fazer o lanche na segunda-feira. Já tô falando pra você, Giovana, não seja teimosa. Vá dar ali fazer, tá? Aí eu comprei as coisas de fazer os meus lanches e comprei o feijão, né? Na sexta-feira. Eu coloquei, aí quando eu cheguei, aí
que foi à noite, né? Aí eu ia 7 horas pra o PG, né? Na casa de um dos irmãos da igreja. Aí antes de eu sair pra esse PG, eu catei o feijão. Só que eu não catei os 2 quilos todos. Porque teve uma pessoa que disse 2 quilos de feijão. Ligou pra mim na hora que eu tava catando o feijão e disse pra mim: você vai colocar 2 quilos de feijão? Não coloque que é muito feijão. Aí eu peguei e tirei, eu acho que não foi nem meio quilo. Eu tirei menos de meio quilo. Coloquei quase os 2 quilos, tá? E aí eu catei o feijão, coloquei de molho numa vasilha. Tomei um banho, me arrumei e fui pro PG. Quando eu cheguei, fui dormir. Aí quando foi de noite, eu tive um sonho, sabe? Eu tive um sonho que eu tava num lugar. Eu sonhei, né? Que eu tava num lugar. Aí a minha mãe tava lá nesse lugar também, numa casa, como era numa casa. Só que não era na casa que ela mora, nem era na minha. Era noutra casa, num lugar, num ambiente totalmente diferente, sabe? Eu sei que nessa casa tinha um balcão. Ela fazia um bolo de milho, né? Aí eu não me lembro direito se o bolo era daqueles que a forma tem o furo no meio. Eu sei que era um bolo grande, alto e bonito, viu? Quando desenformou, era perfeito. Vocês sabem, é um bolo perfeito, como é quando a gente tira da forma, que o bolo não tem nenhuma uma imperfeição. O bolo sai bem assadinho, perfeito. Era um bolo perfeito no meu sonho, tá? E aí ela colocava numa coisa, né, numa bandeja. O que é isso, Giovana? Mãe, foi a culpa dela que ele recatou, ele fez barulho. Você está mostrando, Não, viu? não fui eu, fui o Saia. carregador. Tá bom. Depois eu arrumo isso aí, tá? Seu carregador. Bota aí em cima da cama. Vou colocar. Aí, nesse meu sonho, o bolo tava lá em cima do balcão e tudo. Aí, esperando o bolo esfriar, né? No meu sonho, eu tava esperando o bolo esfriar pra poder tirar um pedaço pra me comer. Quando eu olhava pro bolo lá, minha gente, o bolo estava... Sabe uma coisa que começa a se desmanchar, assim, a cair os pedaços no chão, sabe? E assim, tava largando aquelas filapas, assim, do bolo, sabe? Aquelas filepas, assim, de bolo e caindo, assim, do lado, assim. O bolo todinho, assim, do lado, caindo, assim. Uma lapa de bolo, assim. Sabe quando você tira uma tirinha bem fininha? Cai naquelas tiras, aquelas filapas no chão. Aí eu vi aquele negócio, o bolo ao redor todinho caindo aquelas filapas no chão. Aí sujava o chão, aí disse que eu pegava um prato, não pra comer o que tava caindo no chão. Aí eu pegava um prato e ia apanhando os pedaços pra colocar. No meu sonho eu não raciocinava se eu ia colocar pra algum bicho ou ia jogar no lixo. Não me lembro qual era o pensamento depois que tirasse aqueles pedaços de bolo do chão. Aí eu começava a apanhar aqueles pedaços de bolo do chão e continuava caindo mais. Eu olhava pro bolo, o bolo continuava se desmanchando assim, os pedaços caindo. Aí, bum, acordei. Acordei e fiquei pensativa, né? Eu digo, meu Deus, que sonho estranho, né? Coisa caindo assim, se desfazendo, assim, uma cor tão bonita e do nada começar a cair assim os pedaços. Aí eu penso logo na minha família. Será que é alguma coisa ruim que vai acontecer com a minha família? Alguém vai morrer? Vai sofrer um acidente? Alguma coisa do tipo, né? Que era uma coisa se desmanchando, né? Aí eu já fui logo orar e pedir a Deus para proteger os familiares e amarrar todos os planos do Satanás, né? Do inimigo. E aí eu orei e também orei assim, minha gente. Eu orei para Deus livrar minha família e se tinha algum plano do mal contra qualquer um deles, para acontecer alguma coisa, que Deus já cancelasse ali o plano do inimigo, sabe? Aí eu falei também assim, e que Deus também repreenda e amarre esse mal, que esse sonho não se realize, não aconteça nada com ninguém, sabe? Se não era para acontecer com minha família, mas se era para acontecer com outra pessoa de fora que eu não conheço, porque geralmente um sonho desse, quando a gente sonha, às vezes acontece com uma pessoa da família, a gente tem que repreender. Mas eu tanto repreendi, pensando que ia acontecer com alguém da minha família, como também eu repreendi, se fosse acontecer com outra pessoa que eu não conheço, já disse logo Deus, amarra os panos do inimigo e tal. Aí me levantei, minha gente, aí fui na cozinha. Quando eu cheguei lá na cozinha, o feijão que eu tinha colocado no balde, um balde desse de 3,5 kg de margarina. O bicho tinha inchado o feijão que tava caindo.
pelas bocas pelas beiradas do pó, tava caindo. Eu vou ali desligar a panela e já volto pra terminar de contar pra vocês. Aí levantei, cheguei lá na cozinha, o feijão tava caindo por cima da boca do pote, né? Do baldinho, tava enxotando que tava caindo. Já tem um monte de caroço no chão, em cima da pia, né? E aí eu lembrei do sonho. Assim que eu vi aquele feijão caído no chão, em cima da pia e tudo mais, eu disse, oxê, será que o meu sonho tava se referindo nessa? Aí ainda pensei assim, mas se não era isso aqui, se era alguma coisa ruim que ia acontecer, alguma ideia do inimigo aí, já repreendi, tá repreendido e pronto. Aí peguei, vá brincar, Giovana. No final... De olho da minha batata, né? Mãe, você tá de olho nas suas batatas? Sim, você de olho na minha batata. Giovana, que vergonha. Moleque, quero ter minha batata, tudo. Não quero mais. Aí pronto. Coma. Aí terminei de... Aí peguei, né, o feijão, despejei numa bacia grande. Botei bastante água, lavei todinho pra tirar aquela sujeira que o caldo... Aquela água chega fica preta, né, quando a gente bota o feijão de molho. Aí eu cozinhei na panela de pressão. Aí peguei minha panela de pressão grande de 4 litros e pouco. Vocês acreditam que quando eu botei o feijão ficou quase encher a panela? Só que não pode encher até a tampa não. Vocês sabem disso, né? Que corre o risco da panela explodir. Só que a minha panela ficou faltando assim mais de 4 dedos para chegar em cima. Aí eu pensei, agora eu vou colocar água só até cobrir os caroços. Não vou colocar água passando dos caroços muito para chegar na tampa não. Porque quando ele começar a ferver, essa panela pode inchar e explodir, né? Aí pronto, coloquei assim, coloquei no fogo, deixei passar uns 7 a 10 minutinhos fervendo. Vá pra lá, mulher. No final, meus dois foi ruim. Tá bom, depois você conta pra mim. Aí, né, aí eu botei o feijão lá, deixei passar uns 10 minutinhos, o feijão cozinhou, botei na... Peguei outra panela, essa panela essa, coloquei com o tempero pronto que eu tenho aqui em casa, o feijão ficou gostoso, maravilhoso. Levei pra igreja, cheguei um pouquinho atrasado, cheguei 9h10, já tava todo lá a igreja, cheguei 9h20 mais ou menos, que 9h05 que eu tava aqui, eu ainda fui colocando a panela no chão e tomando fogo e trocando de mão em mão pra poder chegar lá. Aí, bom, gente, aí quando eu cheguei lá, passou o culto e tudo, eu contei esse sonho pra uma pessoa lá, a pessoa não falou nada. Aí, terminou lá tudo, vim embora pra casa. Aí, quando foi umas 6 horas da noite, meu esposo foi levar a mãe dele em casa, que também ia ter uma programação na igreja dela também, que ela é de outra igreja. E aí, quando ele chegou em casa, já chegou falando que tinha acontecido um acidente. Aí eu perguntei quem foi. Aí, uma das pessoas, ele não sabia quem tinha sido, mas ele já desconfiava de quem era. Aí ele falou, foi essa pessoa aqui, que já tinha foto na internet desse, né, de um deles, que foi o que morreu na hora do acidente. Aí o outro, tiraram ele pra cidade vizinha aqui, Afogada da Engazeira. Aí, né, ficou lá no hospital e depois eu vi no blog que ele também não tinha resistido, tinha falecido. 2 pessoas que eu conhecia, uma dessas pessoas, esse que ainda foi socorrido, ele estudou na escola aqui perto, comprava minhas coisas, uma pessoa excelente, sempre comprou, pagou direitinho, casou com uma pessoa bem novinha também, ele tinha 19 anos, a menina não sei quantos anos tinha, mas eles ainda nem tinham filho, e de repente, né, o outro já tinha um filho, eu acho, já grandinho já, o outro tinha 29 anos, da idade do meu esposo, e infelizmente os 2 perderam a vida de uma forma trágica, né. Aí quando eu fiquei sabendo do acidente, eu digo, meu Deus, que coisa, né? Aí pronto. Não sei, gente. Alguma coisa de errado aconteceu ali, né? Ou estavam correndo demais, não sei, alguma coisa, né? Às vezes a gente ora, pede proteção a Deus, mas a gente também tem que ter prudência também, tá? E assim, gente, que vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.